Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que também é sempre muito solicitado, que é a parte de nutrição e estética. É um assunto que gera muitas dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas e a gente vê ainda alguns profissionais não dando a atenção que deveria para alguns aspectos. E mais precisamente nós vamos falar sobre acne. E para isso, eu tinha que convidar uma das nossas principais referências quando a gente pensa em nutrição e estética, minha amiga Sheila Mustafa. A Sheila é nutricionista, é professora e é uma das referências quando a gente pensa em estética. Então, Sheila, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Ai, que delícia, Márcio. O prazer é meu, um orgulho estar aqui, uma honra, né? Dividir com você um pouquinho do que eu sei. Vamos lá, né? Falar de um assunto, de assuntos tão gostosos que é da parte nutricional e estética, né? Pois é, Muito obrigada. estética sempre gera muitas dúvidas, né? E acne, eu falo que nós nutricionistas, nós somos muito cobrados também para a parte estética, né? As pessoas têm mania de pensar só no emagrecimento, hipertrofia, mas os pacientes esperam da gente também muito esse papel na estética, né? Porque os pacientes reclamam de uma pele oleosa, de acne ou queda de cabelo e diversos fatores relacionados à estética, mas a acne é um assunto bem sério, né? Então eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre acne e acho que a gente pode até começar a aproveitar os conhecimentos da Sheila. Eu acho que a gente já pode até classificar, né, o que é a acne, né? Como que ela se manifesta. Então, vamos lá. A acne, ela, se a gente passar pelo princípio dela, né, ela é desde da sua lesão mais elementar, lá no seu início, a gente já vai encarar ela começando nos comedões, que são os cravinhos. Todas as vezes que a gente olha uma pele que tem muitos cravinhos, normalmente já é a acne, que a gente considera a acne grau 1, e ela é uma acne que por trás dela já tem alguma alteração hormonal ou apenas de oleosidade por algum outro estímulo, não sendo hormonal, ou enfim, pode ser medicamentoso, e somado a isso, uma disfunção da glândula. Então, você pensa assim, puxa, a glândula tem uma disfunção, eu tenho um estímulo hormonal e eu só tenho a acne, só tenho o comedão. Então, esse daí seria uma classificação para uma acne grau 1. A partir dali, a gente já tem a evolução desse cravinho, desse comedão, um processo já iniciando uma inflamação. Né? Aí nós temos ela é já classificada como acne grau 2, e ela tem uma lesão um pouquinho a mais que o comedão, que já aparece como uma pápula, né, que a gente chama que é um edemazinho, um vermelhinho, que é uma hora que todo mundo mexe, né, que não deveria mexer, porque isso mesmo, a hora que cutuca, já era, a gente já estimula mais essa inflamação. E aí, na partir do acne grau 2, a gente já tem acne grau 3, que já, ou grau 4, onde nós teríamos lesões mais complexas, com nódulos, com cistos. Então, a acne grau 2, ela sempre aparece um ou outro pontinho de pus. Então, aí a gente já classifica com um grau um pouco mais avançado. Mas todo mundo que tem uma pele muito oleosa, com comedão, com cravinho, já tem uma acne grau 1. Né? Então, dentro das classificações, para ficar fácil entender. E o que a gente encara, né, dessa acne mesmo grau 1? Que sempre a base vai ter algum apoio ali, uma alteração genética para fazer que fisiologicamente essa pele forme essa oleosidade, mas ela tem uma relação, mesmo só com a oleosidade, ela tem uma relação com a dieta muito grande, né, e todos os outros graus. Então, a acne é uma lesão inflamatória, basicamente existe uma inflamação, mas tem que considerar aquelas peles que não têm inflamação, e só tem os comedões. E quando a gente pensa, por exemplo, nos principais receptores, né, que controlam essa glândula sebácea, quais seriam? A gente tem que pensar assim, que a nossa pele, né, a derme, ela tem vários receptores desde para nutrientes, para estímulos hormonais, enfim, assim, para muitos, né, para muitas outras substâncias, que não seja só em relação ao acne. Mas quando a gente pensa nos receptores para formação de acne, nós temos que pensar que nós temos primeiro a epiderme, que é a primeira camadinha da pele. Logo abaixo a gente tem a derme, né? E logo abaixo o tecido subcutâneo e hipoderme.
Então, é entre a camada da epiderme, essa primeira camadinha, e da derme, que está acontecendo todo esse processo. Então, a glândula sebácea, ela está coladinha com o folículo piloso. Então, a gente tem aqui o folículo, do lado dele a glândula segurando, né? Quer dizer, como um apoio. Conforme a glândula recebe um estímulo, ela enche esse canal de gordura. Esse canalzinho aqui em cima da superfície da pele, onde sai o pelinho, né? Junto com esse pelinho, que a gente chama os pelos velos, os mais finos, essa gordura oxida, e aí formou o cravinho. Quando inicia um processo inflamatório, é porque a glândula sebácea está recebendo, através dos seus receptores, muitos outros estímulos que está produzindo óleo além do fisiológico. Então, essa produção de óleo vai entupir mesmo, vai preencher o canal do folículo, permitindo que o excesso dessa produção aumente o que a gente chama de hiperqueratinização, um aumento de queratina, aumento de células dentro do folículo, principalmente. Começando aí, a gente pode colocar que aí seria o início, né, de um processo inflamatório já bem instalado. Então, como receptores mais estudados, a gente tem os andrógenos, né, os receptores androgênicos que seriam, assim, aquele mais estudado, mais conhecido, que vale lembrar que na adolescência, sim, ele é o principal ponto gatilho, não só a desnutrição, falta de nutriente, mas também na fase adulta, né? E que essa alteração de andrógenos, ela não está relacionada com uma alteração sérica. Então, às vezes, a mulher, eu tenho uma alteração, mas não está aparecendo, não aparece em exame nenhum, meus hormônios estão todos normais. Então, a glândula sebácea ela é muito sensível a pequenas alterações e muitas vezes não é atribuído, apesar da gente acreditar que sim, não está atribuído a alteração de hormônio. Então, assim, o primeiro estímulo desses receptores da glândula, a gente poderia pensar nos andrógenos. A gente tem que pensar também que a glândula tem receptores para histamina. Então, isso não está muito claro ainda, a gente, em literatura bem recente, ainda a gente não consegue deixar tão claro como que isso acontece, mas o fato da glândula sebácea ter os receptores para histamina, ela poderia estar envolvida com vários outros processos alergênicos, né? Então, quando a gente pensa, eu sou alérgica a uma substância, eu posso ter acne? Não necessariamente. Mas a gente tem que considerar que doenças que aumentam a histamina naturalmente, a gente tem que levar em consideração que a acne pode ser este o gatilho. Mas dependendo da doença, dependendo do problema, dificilmente a gente consegue minimizar isso, né? Quer dizer, resolver. Você consegue minimizar, mas não resolver pelo estímulo histamínico que a própria doença, enfim, qualquer uma delas esteja ali tendo o gatilho mais forte, mas tem que considerar. O que a gente tem pesquisado será que uma dieta com baixa de histamina, para aqueles pacientes que não têm doença de base, apenas o acne, poderia ser uma das formas de tratamento? Então, algumas pesquisas caminham para esta linha, mas tudo isso baseado nesses receptores para histamina que a gente tem na glândula sebácea. Um outro ponto a considerar são os peroxissomos, que a gente tem ali na glândula esse estímulo. Então, todas as vezes que a gente tem um aumento de GF1, um aumento, vamos pensar, uma dieta de índice glicêmico aumentado, né, alto índice glicêmico, que a gente acaba também tendo um estímulo direto de pipargama, mTOR, mesmo para as gorduras, né? A gente tem a leptina, também é um outro receptor, a gente tem que considerar. Então, quando a gente coloca o paciente num quadro como esse, a acne, a lesão de acne está considerada como uma doença metabólica do folículo piloso. E quando a gente pensa assim, normalmente esses pacientes têm alguma alteração, ou oscilação de peso, ou mesmo uma resistência à insulina. Às vezes, a resistência à insulina é fácil de tratar, né? Você descobriu de onde vem. Mas às vezes é tão sutil que a glândula, por fato de ter esses receptores, bastariam pequenas alterações na dieta para se manifestar em acne, na lesão acneica, que é a lesão inflamatória. Por quê? Porque o ponto, atrás de tudo isso, nós temos um gatilho muito importante, que é o estresse, e o próprio estresse emocional. Então, ele tem uma relação com a glândula sebácea, que estudos já trazem, assim, já não é nada novo isso, mas até depressão, síndrome do pânico, associado com acne, ataque suicida, né, independente de estar tratando ou não, justamente por essa interação emocional que está bem envolvida com a lesão.
Então, todas as vezes que a gente olha um paciente, nós teríamos que olhar todos esses receptores, na verdade, seriam o que a gente pode até chamar de gatilhos, né, para o Uhum. desenvolvimento da lesão, independente da idade, tá? E eu falo que isso a gente observa tanto na prática, né, Sheila? É o paciente É. realmente, essa parte emocional, a parte hormonal, a gente vê muito essa associação mesmo. E você mencionou, né, que tem tudo a ver com nutrição. Eu gosto muito dessa definição, né, de entender a acne como uma doença metabólica, inflamatória, e não simplesmente as pessoas quererem simplificar demais e falar, às vezes, ah, é só por um determinado. Eu falo que um determinado alimento que a pessoa comeu. É, pode ter outros gatilhos aí associados no organismo como um todo. Você mencionou que a nutrição tem tudo a ver, né? E eu falo que tem vários mitos, coisas que são faladas de alimentos, associação de alguns alimentos para para causar, né, causando a acne. Quais seriam esses os principais gatilhos aí nutricionais? Que alimentos talvez não possam ser consumidos? O que que a gente já tem aí em pesquisas e em experiência prática? O que mais aparece, né, se a gente pensar nesses receptores, nós teríamos que desmembrar todos eles e individualizar para o nosso paciente. Então, se eu tenho ali uma alteração de leptina, a gente sabe já tudo que está envolvido com essa alteração. Então, Uhum. eu vou considerar o peso do paciente e tudo que está relacionado com esse peso, processos inflamatórios, enfim. Mas de alimento, qual é o alimento que diretamente causaria acne? Diretamente, nós poderíamos falar do leite de vaca, né? Por quê? Porque o leite de vaca, ele tem, né, na própria, a gente já sabe a presença do IGF-1, já sabemos que a glândula sebácea tem uma avidez por ela, pelo IGF-1 estimulando a produção de gordura, e a literatura traz assim, que todas as... e tem a história também das leucinas, né? Então, a presença delas poderiam levar como um outro gatilho isso proveniente do leite de vaca. Então, quando a gente pensa no leite como um gatilho principal, isso é algo que já está bem consolidado. Dermatologista, né, que é o principal especialista que trata de acne, já encaminha para o nutricionista, coisa que 10 anos atrás isso não existia. De uns Uhum. anos para cá, é assim, tratar paciente acneico, dieta hiperproteica, dieta, né, então assim, Uhum. tratar da desbiose. Então é algo que nós já estamos vivendo com muita facilidade. Lá atrás não, lá atrás a gente tínhamos que provar isso, mostrar isso, não só para o próprio médico, mas também para o nosso dermatólogo, para o nosso paciente. Então, o leite ele seria o gatilho, vamos dizer, alimentar principal, por estimular ao número de lesões e aumento da gravidade da lesão seria muito mais pelo aumento de GF1 via alimentação com índice glicêmico alto. Uhum. Então, o índice de refinados, né, aumentado na dieta, levaria a um aumento da gravidade. Em relação ao número de lesões, pelo leite de vaca. Isso Uhum. é bem óbvio, né? Justamente porque o IGF-1 estaria aumentando a inflamação e Sim. geraria ali um aumento de NF-κB, aquela historinha toda, produzindo citocinas pró-inflamatórias, aumentando lesões, estímulos imunológicos, né? Enfim, todos os receptores Toll-like, aquela coisinha toda. Quando a gente tem uma dieta envolvida, né, com sinais como esse, questões imunológicas, a gente tem que pensar no todo. E ultimamente, dos últimos 3 anos para cá, o que mais se fala, o que mais se discute é a desbiose, é o microbioma, né? Essa alteração da microbiota intestinal, levando uma alteração da microbiota da pele. Então, essa comunicação pele, intestino, desbiose direto da pele, tem muitas doenças que hoje a gente já tem tratado de forma diferente. Nós, da nutrição, já sabemos o quanto tempo que a gente trata dessa forma, mas Uhum. o fato de ter a literatura dando um apoio para isso facilita demais com o nosso próprio paciente, né? Com o paciente, com outros especialistas que estão na área. Então, eu teria esses 3 pontos como os mais importantes: tratar do intestino, né? Aí mostra muito de dietas pobres em ácido graxo de cadeia curta, né? De estímulos de ácido graxo de cadeia curta, pobre em frutas, em verduras, são dietas inflamatórias, normalmente tem um aumento de carne bovina também, esse tipo de dieta.
talvez pensando pelo grupo de aminoácidos ali, e são pessoas que a gente tem que considerar que a base de tudo isso, além de tudo que a gente conversou, tem a questão da expressão genética, né? Então, a expressão gênica da formação de acne, que seria ali o principal gatilho. Sim. Então, quando a gente olha esses alimentos, a gente desmembra isso para muitos outros nutrientes, como o ômega, né? Tem estudo que a gente sempre fala, ômega 3 anti-inflamatório, cuidado com todos os outros nutrientes que fazem parte da cascata, para ver se o paciente, né, consegue ter uma boa metabolização, uma quebra, uma absorção, enfim, uma ação desse ômega 3. Mas alguns estudos já têm mostrado que a união do óleo de borragem, então, o óleo de borragem junto com EPA e DHA tem trazido melhores respostas no processo inflamatório de acne. Então, quando a gente está tratando um paciente de acne, você olha tudo isso, coloca, né, os ômegas, né, você vai trabalhar, porque a gente sempre pensa em EPA, pensando em parte neurológica e tudo, e não é só isso. Na realidade, o que ele faz é um equilíbrio desse ômega, dos ácidos graxos no folículo, porque a glândula, ela tem, né, todos os estímulos, mas em que hora que isso tudo piora? Quando ela produz muita gordura, e é um alimento, ela serve ali de alimento para bactéria, que antigamente era conhecida como Propionibacterium acnes. Só que Propionibacterium acnes fizeram um mapeamento genético e foi percebido que ela está na parte superior do tecido. Só que dentro do folículo é Cutibacterium acnes, então é um outro filo, e aí hoje a gente já faz a associação de acne com Cutibacterium acnes. É mais uma questão terminológica ali para explicar um pouquinho sobre o problema. E essa produção de óleo faz com que, muitas vezes, a produção de ômega 6 esteja em deficiência, apesar do paciente ter uma dieta inflamatória rica em ômega 6. Então, dentro do folículo, esse desequilíbrio, né, permite que a Cutibacterium se prolifere. Essa proliferação de bactéria aumenta o processo inflamatório dentro de uma questão imunológica e, ao mesmo tempo, aumenta os queratinócitos a produzirem mais queratina. E aí vai entupindo, né, o nome mais vulgarmente dizendo, mas preenche esse espaço, permitindo ali que essa bactéria consuma, né, consuma essa gordura, proliferando cada vez mais e piorando o processo inflamatório de uma forma cíclica, né? Então, só para fechar, talvez um outro nutriente muito estudado é epigalocatequina galato. Isso nós temos muito também, que é muito interessante. Então, do chá verde, e eles falam em estudo, eles usam 4 xícaras de chá verde por dia para equilíbrio, porque da glândula e na ação da 5-alfa-redutase, né? Então, para conversão de testosterona em DHT. Então, você consegue através do alimento, que isso é muito bacana, né? A gente saber que tem um alimento que consegue fazer, em alguns casos, uma reversão, né? Mas é a somatória de tudo isso, né? Na realidade, não é um fator só. Eu falo que isso que é o legal, né? É tentar buscar, descobrir a causa, né? Então, vamos tentar ver o que realmente, se ela é a via da insulina, é a inflamação, descobrir tudo que está ali por trás e focar o tratamento nutricional nessas estratégias, né? E antes de pensar em 20 mil suplementações, organizar a casa, né? Então, uma alimentação saudável, uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, e aí Exatamente. Sim, acho que a gente consegue ajustar bastante, não é? Exatamente. Sheila, queria muito, muito agradecer. Tenho certeza que todo mundo adorou. Eu falo que a ideia do canal é aqui a gente vir, discute um pouquinho algum assunto e é dar ideias. Agora todo mundo corre atrás para aprofundar os estudos na parte de estética, né? Entender melhor como cada um desses nutrientes que a gente mencionou aqui, de padrão alimentar, como tudo isso pode contribuir para a acne. E aí a gente contribui aí dividindo um pouquinho de conhecimento. Então, queria muito agradecer a sua participação. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Márcio. Muito querido, foi ótimo. E é isso mesmo, gostinho de quero mais, porque a acne é um mundo a descobrir, né? Pois é. Parabéns, viu? Excelente, adorei. Eu que agradeço. Então, pessoal, segue a Sheila lá nas redes sociais, acompanha, né? Sempre tem novidades aí na área. E para quem está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Quem está assistindo pelo Instagram,
Compartilha esse vídeo no IGTV nos seus stories, marca os amigos que você quer que assista e a gente se vê aí num próximo vídeo. Tchauzinho, Sheila. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.